Acidente com um ônibus que saiu da rodoviária de Vitória com destino ao Rio de Janeiro deixa 2 mortos e mais de 40 feridos. Personal trainer que esfaqueou colega se apresenta à polícia. Anderson Rui disse que usou um canivete para se defender e que primeiro foi atacado por Felipe Meriguete. Clima de medo no bairro Vila da Vitória, em Vila Velha. O local foi cenário de confronto entre PMs e moradores. Ônibus foram quebrados e pessoas feridas. 4 suspeitos de assaltar distribuidora de bebidas são detidos. Um funcionário é acusado de participação no crime. Adolescente é morto a pauladas em obra de escola no sul do estado. O rapaz de 17 anos estava amordaçado e com pés e mãos amarrados. Uma família em desespero. A filha perdeu o aparelho auditivo no ônibus e não consegue mais escutar. O aparelho é caro e feito especialmente para a menina. Rodossol demite 80 funcionários depois que o governo suspendeu a cobrança do pedágio. Depressão curada pela arte. Conheça o jovem triste que descobriu na música e nos desenhos a saída para uma doença que atinge milhões de brasileiros. Tempo muda e a previsão é de chuva até durante a madrugada em toda a Grande Vitória. E mesmo com chuva, fiéis lotam o Convento da Penha para mais um dia de oitavário. A gente já volta. Sejam todos bem-vindos! Olá, boa noite. Personal trainer que esfaqueou o colega de trabalho se apresenta à polícia. Disse que foi agredido e depois usou um canivete para se defender. Anderson Rui, de 43 anos, se apresentou na Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória às 11 horas da manhã, na companhia do advogado. O personal esfaqueou Felipe Meriguete, de 33 anos, que trabalha na mesma academia que ele. O delegado contou que o personal não procurou a polícia antes por medo de expor a sua imagem. Em depoimento à polícia, Anderson disse que estava sendo ameaçado por Felipe há 5 meses. Quando Anderson caminhava até o carro, Felipe o abordou e deu início à agressão. Para se defender, Anderson pegou o canivete que utilizava para cortar frutas e desferiu golpes contra Felipe. Depois fugiu do local, levando o objeto utilizado para o crime. Ainda em depoimento, Anderson explicou que a rixa com Felipe teve início há 3 anos, quando, segundo ele, a vítima agrediu uma colega de trabalho. Anderson relatou que foi ferido por Felipe em outra ocasião e chegou a processar o personal. O autor disse que isso começou há alguns anos, depois de uma briga em que o Felipe supostamente agrediu uma funcionária. Desde então, passaram a se hostilizar e ele chegou a ser agredido fisicamente, sendo que isso gerou um processo no qual o Felipe foi condenado. Essas informações todas nós vamos verificar. Já recebemos informações de que as agressões ao longo do tempo foram multas. A apresentação espontânea garante que, por enquanto, Anderson vai responder o processo em liberdade. A agressão aconteceu perto da academia, onde os 2 educadores físicos trabalham como personal trainers. Eles percorreram parte da Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, Vitória, agredindo um ao outro. Quando ele deu golpes na vítima, ela caiu no chão. Nisso, ela saiu correndo e o professor gritou: não foge não. Felipe Meriguete, de 33 anos, foi atingido no abdômen, no peito e nas costas. Ele ainda conseguiu atravessar a rua e pedir socorro nesta padaria. O delegado vai ouvir testemunhas que presenciaram a agressão e analisar as imagens registradas pelas câmeras da academia. O inquérito deve ser concluído em 30 dias. O estado de saúde de Felipe é estável. Por telefone, Anderson confirmou o que disse em depoimento e afirmou que se defendeu das agressões. Hoje à tarde nós voltamos ao bairro Vila da Vitória, em Vila Velha. A noite de ontem foi de confronto com a polícia. Vidros estilhaçados, para-brisas quebrados, outros perfurados por tiros. Esse foi o resultado do protesto. Os manifestantes interditaram um dos sentidos da avenida e atacaram pelo menos 3 ônibus do sistema Transcol. Eles ameaçavam incendiar os coletivos. Era tudo criança, tudo garoto novo. Aí pediram para me descer do ônibus. Aí eu
Aí, na hora que eu ia descer, eu vi um rapaz com um galão de gasolina na mão. Aí imaginei que ia tacar fogo no ônibus. E acelerei o coletivo. Nisso que acelerei, um cara apontou uma arma na minha direção e efetuou dois disparos. O protesto aconteceu bem ali naquele ponto da Avenida Carlos Lindenberg, aqui em Vila Velha. Era por volta das 9 horas da noite. Segundo a polícia, alguns moradores teriam ficado revoltados com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. José Martins Filho, de 30 anos, foi preso por militares do Grupo de Apoio Operacional. Ele estava com R$ 3.600 em dinheiro, valor que, segundo a polícia, foi arrecadado com a venda de drogas. Eles não aceitaram, começaram a atacar pedra, a gente teve que utilizar de munição não letal para poder dispersar essa multidão. Eu quero aqui dizer que são simpatizantes, não são a maioria dos moradores não, que eu tenho certeza que a maioria dos moradores desse bairro são pessoas de bem, trabalhadores, que estavam dentro das suas casas quando isso aconteceu. Viaturas foram atacadas com pedras. Nas ruas do bairro ficou o rastro da confusão. Moradores foram feridos por tiros de borracha e spray de pimenta. Saí da minha casa a 100 metros onde meu menino estava, no meio do caminho foi onde o polícia me parou na bala de borracha, entendeu? Passageiros e rodoviários não ficaram feridos na confusão. No bairro, a população está assustada, com medo de um novo confronto. O sentimento é horrível, a sensação é de ir embora desse lugar, dá medo. A PM informou que zela pela ordem pública e desde ontem reforçou o patrulhamento na região. Assaltantes de distribuidora de bebidas são detidos. O crime foi planejado por um funcionário. Os 4 rapazes foram presos hoje em Morada da Barra, Vila Velha. Todos estão envolvidos no assalto a essa distribuidora de bebidas, que fica em Jardim América, Cariacica, no dia 19 de abril. Nas imagens do circuito interno da loja, Robson Lima de Oliveira, de 23 anos, aparece na companhia de Rafael Júnior da Silva, também de 23, que ameaça os funcionários com a arma. Herberton Pereira Oliveira, de 19 anos, trabalhava na distribuidora. Segundo as investigações, ele queria uma pistola .40 que pertencia ao patrão dele. Em troca, forneceu a informação ao restante do grupo que no dia do assalto, o chefe teria um malote com R$10 mil no estabelecimento. No dia do crime, Jean Oliveira Carvalho, de 30 anos, foi quem levou e buscou os bandidos. A arma do dono da distribuidora, cobiçada pelo funcionário e levada no dia do crime, era de brinquedo. Já os R$10 mil roubados não foram recuperados. De acordo com a polícia, o dinheiro foi gasto por todos os envolvidos com o consumo de drogas. O 5º envolvido, que cedeu a arma utilizada no crime, foi identificado, mas ainda está foragido. Todos foram autuados por assalto à mão armada e serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. As pessoas que não estão nos ouvindo sabem que quem cometeu o crime foram eles. Até mesmo que a polícia não elucida o crime, a polícia apura. Quem elucida o crime é a sociedade. E a sociedade sabe da participação de todos eles, inclusive do Rodrigo, que nós estamos em busca. Pois é, esse é o apelo que o delegado faz. Informações, ligar para 181. O desespero de uma família de Cariacica. A filha do casal, um bebê de quase 2 anos, perdeu um aparelho auditivo feito especialmente para ela. Sem ele, a criança não escuta nada. Nos últimos 3 dias, a pequena Camille está nervosa, triste, no silêncio. Ela está muito irritada. Ela acorda, sempre que ela acordava, ela já fazia assim. Quer dizer, mamãe, eu não estou ouvindo. Cadê? E como é o rondo, ele é só você ligar e colocar na cabeça, não tem mais nada. Então, quando caía, ela já procurava e ela mesma já colocava. E ela sente falta, ela quer assistir televisão, ela quer conversar. E ela não ouve, ela está irritada. O aparelho auditivo, conhecido como rondo, que fazia a menina escutar, sumiu. Na última terça-feira, Camille foi levada para uma consulta com um fonoaudiólogo no hospital aqui em Vila Velha. Na hora de ir embora, mãe e filha entraram no ônibus 656, que faz a linha terminal de Vila Velha, terminal de Itaparica. E foi no coletivo que o aparelho se perdeu. Eu peço, por favor, quem achou, que devolva, deixa com alguém lá do Transcol, um fiscal, ou então ligue pra gente. Camille tem quase 2 anos e usa o aparelho há 5 meses. Ele foi conseguido pelo SUS com luta e sacrifício, já que custa muito caro. E o SUS não dá outro. Perdeu, roubou, não tem outro. Já foi falado, a empresa já falou pra gente que não tem outro aparelho. Se a gente quiser, a gente vai ter que comprar.
Mas como que a gente vai comprar um aparelho desse? É muito caro. A gente viajamos de 2 em 2 meses para Bauru, interior de São Paulo, para ela estar fazendo essa cirurgia, estar implantando, para ela estar ouvindo. Então, depois que ela implantou, a gente vai de 3 em 3 meses para ela estar ativando cada vez mais, para ela estar ouvindo cada vez mais alto o aparelhinho dela. Então, sem o aparelho, ela não vai ouvir nada. Olha, gente, esse aparelho só serve para a Camille. Informações, ligue para 999680279. Idoso e criança morrem em acidente de ônibus. Mais de 20 pessoas continuam internadas. Durante o dia, uma mulher chegou a procurar o guichê da Águia Branca na rodoviária de Vitória para saber se um amigo tinha embarcado no ônibus que caiu dentro do rio Aldeia Velha. O acidente aconteceu na divisa dos municípios de Casimiro de Abreu com Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Águia Branca, a lista oficial com os nomes dos passageiros que estavam dentro do coletivo ainda não foi divulgada, até para evitar informações desencontradas. Informações sobre as vítimas só estão sendo passadas através do número de telefone 0800 725 1211. O ônibus saiu de Vitória com destino ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira. Dentro dele havia 49 passageiros mais o motorista. O acidente teria sido provocado por um caminhão que invadiu a contramão no momento em que o veículo passava em cima da ponte que fica sobre o rio Aldeia Velha. O motorista teria perdido o controle da direção. 2 pessoas morreram, um senhor de 75 anos e uma criança de apenas 2 anos de idade. 28 passageiros continuam internados. O tempo mudou no estado e deve continuar assim até amanhã. Desde o início da tarde, o céu ficou nublado e agora, no início da noite, a chuva veio com mais força em toda a Grande Vitória. E durante a madrugada dessa sexta-feira, a frente fria se desloca para o norte do estado. Para amanhã, nas regiões sul e serrana, chuva fraca. Nas outras áreas, o tempo fica parcialmente nublado. A temperatura cai em todas as regiões. Aos 20 anos, o jovem passou por uma forte depressão. A cura veio através da arte. As caricaturas divertidas retratam a veia descontraída do jovem que voltou a sorrir pela arte. A arte faz bem porque ela te faz expandir a alma. Né? Ela te faz criar, te faz sentir, te faz interpretar. Mas nem sempre foi assim. Caio já foi um jovem deprimido, que se escondeu atrás de máscaras e de guarda-chuvas. Caio começou a desenhar ainda muito criança, mas ele só teve certeza do seu dom em agosto do ano passado, quando começou a sofrer de uma depressão. Foram 6 meses muito difíceis, mas também de muita criação. Em fevereiro deste ano, a doença se foi e o que ficou foi um artista de talento e de muita qualidade. O rico trabalho produzido durante a depressão se transformou numa exposição que será apresentada nesta quinta-feira num shopping em Vitória. Pinturas e desenhos que eram um desabafo, um pedido de socorro. A depressão realmente foi uma grande professora. A exposição Guarda-Chuva Preto, ela engloba desenhos feitos nesse período de depressão, de 6 meses de depressão. E por que guarda-chuva? Todo mundo pergunta. Porque ele representa principalmente para mim a proteção da mente. Nessa época da depressão, eu fazia os desenhos e eles assustavam, né? Eles eram meio macabros. Então a palavra que eu mais ouvia era para de desenhar. Mas as pessoas não entendiam que quanto mais eu desenhava, essa depressão ia diminuindo dentro de mim. Um artista que se descobriu após a doença. Caio veio de Afonso Cláudio para a capital estudar música. Quando os dedos não seguram o pincel ou lápis, estão no teclado. A caricatura era um hobby que virou coisa séria. Hoje ele se tornou referência e ganha dinheiro com ela. A minha caricatura ele fez em menos de 5 minutos. Aos 20 anos, Caio se encontrou, rabiscando, desenhando, tocando.
A arte curou a depressão e mudou a vida dele. Por isso, ele passa a receita adiante. Experimenta a arte um pouquinho, né? Crie, invente, sinta, interprete, experimenta. Com certeza é um remédio, é um excelente remédio. Faz seguir em frente. Exatamente, é a arte. É a coisa mais importante do mundo, né, para mim. Parabéns ao Caio. A exposição acontece hoje no Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória. Adolescente é morto a pauladas no sul do estado. Rafael de Farias, de 17 anos, foi assassinado a pauladas dentro de uma creche em construção em Cachoeiro de Itapemirim. Ele estava amordaçado com pés e mãos amarrados. Segundo a polícia, o menor era de facções criminosas. A Festa da Penha, nos Caminhos da Fé, pessoas que mesmo na chuva fazem homenagens à padroeira. A chuva caiu, mas não impediu os fiéis de rezar e adorar. Chuva nunca atrapalha quem tem fé em Deus. Aos 77 anos de idade, esta aposentada se orgulha em dizer que subiu a ladeira do convento a pé. Há alguns anos isso seria impossível. Ela estava com sérios problemas na coluna e corria risco de não andar mais. Foram tantas graças alcançadas que a aposentada decidiu fazer uma homenagem à padroeira do estado. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu sonhei que eu ia morrer. Aí eu pedi a Nossa Senhora da Penha, se eu não morresse, a minha filha ia ser Maria da Penha. Mas como o nome do pai é Nilson, eu botei Nilcinéia da Penha. Uma multidão participou do 5º dia do oitavário e assistiu à missa celebrada no Campinho. Neste ano, o tema da Festa da Penha é anunciar com alegria. A terceira maior festa religiosa do país está cheia de novidades esse ano. Uma delas é uma feira de artesanato religioso que vai acontecer aqui no Parque da Prainha. Essa feira vai reunir 64 artesãos capixabas. Outra novidade é um espetáculo grandioso, um espelho d'água com 10 metros de altura e 20 metros de diâmetro, vai refletir a história do convento e também a história de Nossa Senhora da Penha. Além disso, haverá uma surpresa que vai sobrevoar todo o Parque da Prainha. A estimativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem das comemorações da Festa da Penha. Estivemos presentes na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, ano passado, divulgando a Festa da Penha. Então, a gente acredita que isso vai também incrementar um pouco o número de visitantes esse ano. Amanhã, às 2h, tem oitavário e romaria dos militares com saída do portão do convento. A seguir, fim do pedágio na terceira ponte e demissões, a Rodossol dispensou 80 funcionários. A gente já volta. A Rodossol demitiu hoje 80 funcionários. A decisão foi tomada depois que o governo suspendeu a cobrança do pedágio. A concessionária disse que vai estudar se outras demissões serão necessárias. A cobrança do pedágio vai ficar suspensa até a finalização de uma auditoria. Uma boa noite para você e até amanhã.